Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Poder tomar os vossos assentos. Queria lhes convidar para abrir a vossa Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Aos irmãos internautas que estão nos acompanhando, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 2. Versículo, melhor dizendo, irmão, versículo de número 21. Texto bastante conhecido, mas Deus coloca algo em meu coração, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 2, verso 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos seus ossos, e carne da sua carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Amém? Irmãos, nós vemos, o livro de Gênesis vai nos trazer a história da criação do mundo pelas mãos de Deus. Versículos e o primeiro capítulo vai nos trazer a história da criação, do primeiro dia, do segundo, do terceiro dia, até quando Deus viu que tudo aquilo seria bom, mas para que pudesse ter lavoura, alguém precisaria de cuidar. Então Deus, a todos os versículos que lemos na criação de Deus, o final do versículo diz: e Deus viu que era bom. Todos os versículos que vamos ler vai nos dar essa afirmação, a certeza que Deus, na sua criação, Ele não deixou sequer alguma falha, não tinha dúvida na sua criação. E Ele deixa isso muito claro nos versículos anteriores, dizendo que Deus viu que era bom. Mas em um determinado momento Deus entendeu que precisaria de que alguém pudesse cuidar, precisaria que alguém pudesse dar seguimento naquilo que Ele havia criado. A gente entendemos que em muitas das coisas, ou a maioria das coisas, Deus não depende do homem. Mas vemos aqui que Deus precisaria de que tivesse um homem para dar seguimento naquilo que Ele havia criado. Aí vamos ver Deus dizendo que, olhando tudo aquilo, fazendo alguma coisa para que pudesse ter o crescimento, Ele começa moldando do pó da terra, entendo eu, a formação do homem, e a Bíblia vai dizer que sopra em suas narinas o fôlego de vida, dali forma-se o homem. Deus então, após a sua formação, convida este homem, Adão, leva ele ao campo, mostra tudo o que tinha e dá a ele a liberdade de que ele pudesse dar nome em tudo que ele estivesse vendo. A Bíblia vai dizer que Adão então, olhando toda a natureza criada por Deus, a divisão do dia e da noite, da terra e do mar, Adão dá um nome a tudo aquilo. E recebe de Deus a sua orientação para que ele pudesse ter o controle daquilo e pudesse continuar a caminhada. Eu quero entender que Deus começa a observar os dias de Adão e vê que em um determinado momento, Adão se viu talvez cansado do dia, da labuta do dia a dia, dos cuidados,
Em um determinado momento eu vejo que Adão, ele procura descansar e talvez entra no seu coração, já como ser humano, um vazio, alguma coisa que talvez não estaria tão encaixado, talvez faltaria alguma coisa. E o soberano Deus, olhando do seu mais alto e sublime trono, observa tudo aquilo e diz: olha, Adão precisa de alguma coisa, irei fazer uma adjuntora para ele. O versículo que lemos vai dizer que o Senhor Deus coloca Adão no mais profundo sono, e da sua costela ele tira a formação da sua mulher. Mas do versículo também lemos, a Bíblia vai dizer que não ficou o buraco, Deus fechou com a carne. Entendo que da costela houve a criação dos ossos. Passado o tempo, Deus retorna Adão do seu sono e apresenta a ele a sua adjuntora, a sua amiga, a sua parceira, a sua companheira. Apresenta a ele tudo aquilo e traz a ele algumas orientações. Olha, Adão, você vai ter o direito e o controle de tudo que tem no jardim. Tudo que está aqui você vai plantar, vai crescer, vai se alimentar, você vai usufruir de tudo. Mas no meio do jardim, lá há uma árvore. Dali você não mexe, você não vai ter necessidade dela. Não precisa de você tocá-la. Adão recebe essa orientação, entendimento meu, e repassa essa orientação à sua companheira, à sua adjuntora. Eu quero entender que eles continuam sua vida, acreditando naquilo que Deus havia determinado, e o passar do tempo, dos dias, talvez em um determinado diálogo, Adão informa a sua adjuntora que aquela árvore não poderia tocar, não precisaria, porque tudo que estava ali, ao passar desses dias, ele sabia que não iria fazer falta, porque se foi orientado por Deus que não precisaria, eles estavam cientes. Passa-se o tempo, a Bíblia vai nos dizer que na criação de Deus, todos os animais, Adão teve a liberdade de dar nome. Talvez Adão não observou, não pensou, não entendia, e deu nome em um dos animais. O tempo se passa, talvez em um determinado momento do dia de trabalho, Adão precisaria do descanso, se assenta, estou trazendo para os dias atuais, para você entender comigo. Talvez Adão se assenta no seu sofá, após um dia de cansaço, depois de um banho gostoso, e talvez convide a sua esposa para que possa preparar ali um lanche da tarde. Aí a Bíblia vai nos dizer que em um diálogo, entendo eu que Adão não estava presente nesse diálogo da mulher no campo. E alguém chega diante dela e diz: por que da árvore que está no meio do jardim você não quer comer? Porque saberá que se você tocar, conhecerá do bem e do mal. Talvez Eva, olhando para dentro de si, meu esposo não está presente, não está aqui, o que tem de diferença nessa árvore? Talvez em um diálogo, uma conversa, Eva toca no fruto que Deus havia falado que não podia tocar. A Bíblia vai dizer que desse fruto Adão comeu, servido pela sua esposa. Quando eles se alimentam do fruto, eles começam a entender dentro de si que alguma coisa não estava mais obscuro. Aquela particularidade que Deus havia determinado, a Bíblia diz que ele já não conseguia mais ter isso. Já estava conseguindo ver a sua própria nudez.
Deus, olhando isso, foi até o jardim procurar por Adão. E a Bíblia também vai dizer que Adão havia se escondido do jardim, porque já estava conhecendo qual seria a diferença. A Bíblia vai continuar dizendo que em um determinado momento Adão se apresenta ao Senhor, e Deus pergunta: Adão, por que você se esconde? Deus: porque eu já consigo ver a minha nudez, eu já consigo ver qual é a diferença. A Bíblia também vai dizer que Deus pergunta a Adão: você comeu do fruto, Adão? É óbvio que se Deus havia determinado que não era para tocar, alguém havia interferido e mostrado qual seria a diferença. Talvez eu veja o Adão em nossos dias, passando por algumas dificuldades, passando por alguns problemas. Se nós formos trazer para a atualidade do século, ou deste ano 2020, estamos vivendo em momento de tamanha dificuldade. Os noticiários retornam a dizer, de 15 dias para cá, que o vírus está cada dia mais atacando. Pessoas a cada dia mais sendo levadas para os hospitais. As enfermarias já não têm mais espaço. As restrições estão se tornando mais difíceis em nossos dias. Nosso pastor acabou de nos trazer a notícia: vamos precisar de voltar àquilo que era alguns meses atrás. Uma realidade que nós brasileiros não estamos mais vivendo, ou melhor, nunca vivemos. Mas vamos ter que enfrentar essa dificuldade. Eu quero lhe perguntar uma coisa nesta noite. Se nós tentarmos voltar nossa mente para uns 3 meses atrás, trazer tudo aquilo que nós aprendemos para o nosso dia de hoje, o que teríamos de experiência para alguns meses à frente, vivendo esse distanciamento? Nós vamos ver famílias sendo destruídas. Vamos ver famílias que parecia que viviam no mar de rosas. Estavam vivendo momentos felizes, onde se encontravam em festa, em roda de mesa, talvez até dentro da igreja. Nós vemos famílias felizes e sorridentes. Mas quando chegou a pandemia, se fechamos no convívio do nosso lar, precisando de estar debaixo do mesmo teto, mas nós não estamos conseguindo estar dentro do mesmo cômodo. Nós vemos noticiário dizendo que jovens estão se suicidando. Nós estamos vendo no noticiário que famílias estão se destruindo. Estamos vendo os casais que na rede social são mar de rosas. Estamos vendo casais que no convívio do familiar parece que está tudo bem, mas no íntimo da tua vida, quando você entra para o teu quarto e fecha a tua porta, já não tem mais alegria de viver, perdeu a felicidade, o amor já não existe mais. A serpente que visitou Eva lá no jardim é a mesma que hoje tenta visitar nossas famílias para nos destruir. Eu quero lhe perguntar, como pergunto para mim também nesta noite: qual foi o último dia que você conseguiu assentar no sofá ou na mesa do jantar com a tua família? Observa aqui. E deixou as redes sociais de lado. Qual foi o dia que eu, pai, você, mãe, convidou teu filho para a mesa do jantar? E por sua orientação, não por imposição, orientação: filho,
Deixa um pouquinho o celular de lado. Vem para cá. Vamos conversar um pouco. É culto de família. Mas sabe o que é bonito? Eu encosto o carro aqui, o carro cheio. Minha esposa e meus filhos. Talvez você é a mesma coisa. Sai da sua casa todo feliz, chega na igreja, cultua todo mundo feliz junto. Será como que está lá no íntimo do teu coração? Será como está no convívio da tua casa? Uma simples dúvida colocada no coração de Eva. Oba, você. Ele deixou claro assim, sabe por quê? Porque se você comer, tu vai conhecer o bem e o mal. Que isso? Você tem a liberdade, está nas suas mãos. Ninguém está vendo. Toca, mulher. Leva para tua casa. Seu esposo não vai nem ver. É normal. Não é normal não, mas nos nossos dias nós vemos muito isso acontecer. Perdemos o carinho, o amor para com o esposo e a esposa. Sorrimos lá fora para todo mundo, abraçamos todos os nossos amigos. E chega dentro do nosso lar, da nossa casa, nós não conseguimos mais ter alegria. Talvez você procure o teu filho, a sua esposa para dialogar, para trazer uma orientação da parte de Deus e você está quadrado. É um novo mundo. Que isso? Sua visão está passada. É para refletir mesmo. Eu queria fazer um parênteses aqui dentro do que lemos. Que a Bíblia vai dizer que Eva estava no campo. Ou melhor, no jardim. Não estava diante da presença de Adão. Se não for isso, me corrige, por favor. Eu queria entender uma coisa. Em nossos dias, às vezes atribuímos os nossos compromissos ou as nossas responsabilidades aos nossos parceiros, no caso das irmãs ou no caso dos irmãos, as nossas parceiras. Não, a educação dele é você que tem que dar. Se vira, faz alguma coisa. Aí eu faço que nem Adão, no meu entender, conjecturando. Sento e espero ela vir do campo com a mesa farta. Aí quando o pior acontece, quanto reflete nossos filhos, a desunião que temos nos nossos casamentos, aí nós começamos a dizer, eu não tenho culpa de nada disso, é problema dele. Qual é a minha e a sua experiência dentro do teu lar? Será que nós temos abraçado a causa dos nossos filhos? Ou temos simplesmente assim, não tem problema não, ele está quietinho no quarto lá, deixa ele fechado, lá ele está melhor. Não está melhor não. Quem lembra aqui do caso acontecido em Suzano, na escola Raul Brasil? Quem lembra? Poucos. Aquela chacina de dois garotos chegou, metralhou a escola inteira. Ah, Jesus, eu vou ter que dizer. Fazendo alusões em jogos eletrônicos. E trouxe isso para uma realidade. Esses dias eu tive em Suzano, eu falei, vou passar na porta da escola. Parece que é uma nuvem negra naquele ambiente. Uma rua de paralelepípedo, a igreja toda, a escola toda colorida, pintada. Mas não tem mais alegria naquele ambiente. Será que eu e você como pai e mãe consegue um minutinho parar e tentar se colocar na pele daqueles pais? Não só do que perderam os seus filhos, mas são os pais que vão estar sendo olhados pelo mundo inteiro.
como pai daqueles que tirou milhões de vidas. Qual é o peso maior, igreja, nesta noite? De você chorar no seu quarto com Cristo, pedindo orientação para que você possa continuar de pé, ou sendo olhado por todo mundo dizendo assim: olha, foi através da educação dele, é filho dela. Eu me recordo como criança, nos dias de domingo na casa da avó, irmãos, era macarronada e frango ao molho. Quando tinha uma Coca-Cola era diferente, era coisa só natural, pegado lá numa roça. Um limãozinho, uma graviola. A criança nunca gostou disso, mas quando o pai sentia uma alegria e trazia uma Coca-Cola lá no meio do campo, você ficava todo feliz. Hoje os nossos filhos não querem comer mais o arroz, o feijão e o ovo frito. Os nossos filhos já não querem mais usar um tênis simples, já quer um tênis de marca. Mas pregador tem problema? Não, não tem problema nisso, não tem problema nisso. Mas nós vamos aos poucos perdendo um pouco da essência do Espírito de Deus. Damos tudo o que os nossos filhos querem. Não, se eu não fizer, ele não vai ficar perto de mim. E esquecemos de trazer eles para a presença de Deus. Qual foi o último dia que eu e você fizemos um culto no lar? Um culto em família. Simples, uma oração, uma leitura de uma palavra, um hino da harpa cristã. Agradece a Deus e cada um vai dormir. Qual foi o último dia? Irmãos, dói eu falar isso aqui, porque corta aqui dentro. Às vezes nós chegamos em casa cansado, sobrecarregado da vida. E a única coisa que nós queremos é tomar um banho e deitar para que o outro dia retorne. E esquecemos de bater na porta do quarto do nosso filho, sentar lá sem se preocupar com o relógio, sem se preocupar com o compromisso, e dizer assim: filho, está tudo bem? Como que está o seu estudo à distância? Como que está o seu relacionamento com seus amigos virtuais? Como está a sua comunhão com Deus? O tempo passa. Mas eu não consigo ter esse diálogo com meu filho. Eu não sei, parece que ele não se abre, parece que ela é muito fechada. Se eu for, vou ficar irritado. Se eu for falar, não vai dar certo. Dá certo sim. Você é autoridade na tua casa. Não estou pregando aqui para você ir lá, sacudir, balançar, não. Vai lá com o amor que você tem, vai lá com o carinho que Deus te deu. Talvez a sua experiência de infância não são das melhores. Talvez a sua infância foi um pouquinho mais dura. Nossos pais, nossos avós eram umas pessoas um pouquinho mais rígidas, e parece que você não tinha aquela proximidade, mas você aprendeu com o amor de Cristo, que não é a ferro e fogo, é você sentar, baixar a cabeça, e muitas das vezes você reconhecer: filho, me perdoa, me desculpa, eu errei, mas eu quero continuar sendo seu amigo. Nós vemos, irmãos, uma alegria tão imensa na vida dos jovens, dos nossos filhos. Mas às vezes parece que entra dentro do lar e aquilo já não é a mesma coisa. Vamos nesta noite não apenas mudar isso, mas fechar essa brecha, tampar essa brecha e mostrar: olha, ninguém lá fora vai interferir o nosso relacionamento, nenhuma serpente vai opinar na nossa família. Mas precisa que eu e você, como pai e mãe, reconheça isso. Trazendo para nós, talvez se Eva tivesse ouvido aquilo, peraí, só um minuto. Vou lá consultar o meu esposo se ele concorda. Ou vice-versa, só um minuto. Eu vou lá conversar com a minha esposa, como é que está a agenda, se ela concorda.
Nós esquecemos disso, irmãos. Aí quando Deus se depara diante de Adão, o que ele diz? Foi a disjuntora que tu me deu, Deus. Foi ela que errou. Você já percebeu que nós, ser humano, muitas vezes esquecemos de reconhecer as nossas falhas? De às vezes abaixar a cabeça um pouquinho, Senhor, molda um pouquinho a minha vida. Às vezes eu olho para dentro de mim, irmãos, eu sou muito difícil, cheio de falha, mas eu procuro, sabe? E às vezes não é fácil. A gente molda daqui, molda dali, abaixa a cabeça, chora aqui, chora ali, abraça, resolve o problema, continua andando. E Deus vai nos dando a vitória. Mas nós vemos aí fora totalmente diferente. Parece que o nosso relacionamento, parece que o nosso casamento, parece que é um jugo, tem que ficar ali, porque as pessoas precisam de observar, a família precisa de ver. Eu tenho preocupação se os meus filhos, como que vai ser? Aí parece que resolveu da maneira que imaginou que seria. E aí o primeiro canal de agradecimento dessa suposição solução é as redes sociais. Estou livre. Já não tenho mais um jugo. Ô irmão, como é difícil. Como é difícil. Nós ouvimos aqui por esses 2 dias que o adversário não está preocupado mais de nos tirar de dentro da igreja. Ele quer tentar continuar fazendo a vontade dele dentro da igreja, meio que obscuro. Mas Deus, Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Quando eu e você abrir a boca para glorificar o Senhor, a nossa família pode testificar que há uma presença de Deus em nossa vida. Não adianta eu adorar a Deus aqui dentro. Não adianta eu adorar a Deus no meio dos meus amigos, se dentro da minha casa não há alegria, não há uma comunhão. Como é que está a situação lá dentro? Será que você já parou para pensar, não, Senhor, já não aguento mais, já não suporto mais. Está difícil, não sei até onde eu vou suportar. Aí, ao invés das nossas falhas, da nossa dificuldade, nós queremos uma resposta para onde? Nós se desespera, tenta buscar, tenta uma resposta de Deus. Não, hoje eu vou lá para ouvir uma palavra do Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor fale aqui. Deus, se o Senhor não falar desse jeito. Aí a resposta de Deus para a nossa vida é... Aí saímos muitas das vezes do culto frustrado. Senhor, e agora o que eu vou fazer? Deus, e agora como que eu vou resolver? Aí nós se desespera. Aí procura a solução de um lado. Tenta procurar a solução de outro. Tenta buscar refúgio de outro. E a resposta é sempre assim. Vai, não dá mais certo, acaba. Não tem condições, resolve. Sai desse jugo, sai dessa dificuldade. Para com isso, você tem liberdade de viver. Deus quer nessa noite falar conosco. Está difícil, não é fácil, mas suporta. Resolve esse problema, levanta a mão para cima, busca a força do Senhor. Em sua maior dificuldade, em seu maior problema, não entrega fácil a sua vida. Houve um preço pago para que eu e você estivesse aqui hoje. O inferno se move tentando fazer com que nós como nós desiste.
O que é apresentado aí fora hoje, que não precisa mais esse negócio de família, não tem mais esse negócio, não, isso aí é passado. Mas o Senhor está falando para conosco mais uma vez. Ainda há solução para a nossa vida, ainda há solução para os nossos conflitos, ainda há solução para os nossos conflitos. Não é hora de desistir. Está difícil? Persiste. Eu ainda tenho 10 minutos, mas eu quero encerrar aqui. Eu queria te convidar, com a permissão do pastor, a se pôr de pé, para a gente encerrar. Pensa comigo, fácil não é, mas se nós não nos abraçarmos a causa junto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Curva a sua cabeça comigo. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, aqui está, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai. Aquilo, Deus, que eu colocasse no meu coração, Senhor Deus, é que eu tentei transmitir para a Tua igreja, Pai, aquilo que eu não pude expressar, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa continuar, Deus, falando em Teus corações. Pai, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.